Galera, bora falar um pouquinho do Fiagro do momento, o SNF-Z11, que teve um destaque muito grande no ano passado, em 2025, ficando aí na lista dos 10 melhores Fiagros do ano e que quase dobrou o número de cotistas. Eu tô acompanhando o SNF-Z11 desde o IPO, que foi lá em 2024, galera. Inclusive, eu tenho planos de colocar ele aqui na minha carteirinha futuramente, beleza? É que na época eu fiquei em dúvida, né, entre ele e o SNEL11, que também é outro fundo da Suno. E como o SNEL11 eu já acompanhava mais tempo, né, tinha mais informações, tudo mais aí, e também tá num setor que eu gosto bastante, que é o setor de energias, né, amo esse setor de energias, eu optei em ficar com o SNEL11 por enquanto aí, tá? Só que na carteira da Mineirinha, a minha noiva, ela vai estar colocando ele aí, tá? Eu consegui convencer ela a começar a investir, graças a Deus, e aí todo mês ela vai estar tirando uma parte do salário dela para estar comprando aí alguns fundos imobiliários. Eu tô ajudando ela a montar a carteirinha, tá? Ela falou que só quer ativos base 10, eu falei, calma, relaxa que a gente dá um jeito aí. Inclusive, até o fim desse mês eu já posto aqui para vocês como que ficou a carteira da Mineirinha, beleza? Pois bem, galera, bora voltar aqui pro SNF-Z11. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse Fiagro foi a proposta bem ousada da gestão, onde basicamente ele vai investir uma parte do patrimônio em terras agrícolas produtivas e bem localizadas, obviamente, e depois vai arrendar essas terras para produtores rurais. O arrendamento é quase igual ao aluguel, tá bom, galera? No caso, o produtor rural vai usar ali as terras do SNF-Z11 para produzir, beleza? Só que para isso ele vai ter que pagar uma taxinha aí, tá? Vai ter que tirar a mão do bolso. Pode ser grana ou pode ser uma parte da produção, do que ele produzir, que é o caso dos contratos aí do SNF-Z11. E, obviamente, tem uma taxa mínima ali, tá? Que o produtor tem que pagar para o fundo. Então, mesmo se chegar um ano que a produção for ruim, acontecer uma seca, ou, sei lá, uma chuva intensa, o SNF-Z11 sempre vai receber, sempre vai sair ganhando. Olha que maravilha, hein? Mas, porém, entretanto, todavia, nós estamos falando aqui de arrendamento, ou seja, as terras ainda vão pertencer ao fundo. E terra, galera, principalmente terra agrícola, tem se valorizado de uma maneira absurda nos últimos anos. Porque hoje em dia não dá para sair desmatando floresta para fazer plantação igual o pessoal fazia antigamente. Hoje, quem tem terra boa, segura, porque sabe que vai se valorizar. Só para vocês terem noção, aqui no Brasil, nos últimos 5 anos, as terras agrícolas se valorizaram mais de 110%, mais que dobrou o preço nos últimos 5 anos. Isso no geral, tá? Porque teve região mais isolada que a valorização passou de 200%. É aquele velho ditado dos antigos, né? Quem compra terra não erra. Então, o SNF-Z11 compra terra, ganha com a valorização dessas terras e também ganha com o arrendamento dessas terras. Só que tem mais, tá? Não parou por aí não. Lembra do que eu falei? Ele investe uma parte do patrimônio em terras produtivas, porque a outra parte ele investe em CRAS, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, somando a grana dos CRAS com a grana do arrendamento, ele consegue distribuir um excelente dividendo, galera, que hoje anualizado já passa de 1% ao mês. Ah, Cleitão, mas eu consigo mais do que isso aí investindo em outros fiagros. Ok, beleza, mas lembra, um dos focos principais do SNF-Z11 é justamente a valorização das terras que ele está comprando no longo prazo. Só que, mesmo assim, tirando essa valorização, ele ainda está conseguindo distribuir um dividendo bem gordinho. Apesar dele ser bem novo no mercado, tem menos de 2 anos, o SNF-Z11 tá crescendo pra caramba, tá fazendo captação, tá aumentando o número de ativos na carteira e, consequentemente, também aumentando o número de cotistas de forma absurda. Isso aqui pro longo prazo é uma mina de ouro, é igual o SNEL11, galera. Bora lá pra tela do meu computador, dar uma bisoiada nele que vocês vão entender o que eu tô falando aí, beleza? Mas antes, ó, aproveita, senta o dedo no like aí, pessoal, que não dá choque não, tá? E também se inscreva no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, e também clica nesse botão hype que isso tá ajudando demais o canal, agradeço cada um de vocês, beleza? Vambora! Bom, tô aqui no site Status Invest, vou deixar o link do site para vocês na descrição desse vídeo, tá? Caso vocês queiram lá depois analisar as suas ações, fundos imobiliários, fiagros, infras, fiquem à vontade, beleza? Vou clicar aqui em pesquisar, vou colocar aqui SNF
Z11, cadê o safado? E lembrando que esse vídeo, obviamente, não é recomendação de compra, tampouco de venda, tá bom, galera? Isso aqui é renda variável, se você não souber o que tá fazendo, você com certeza vai perder muita grana, então toma cuidado aí, tá? Bora lá, ó. SNFZ11, ou Suno Fazendas Fiagro Imobiliário para os mais chegados, tá custando, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 9,86 a cota. Aqui tá dizendo que o dividend yield dele é de 10,30%, só que isso aqui é referente aos últimos 12 meses, tá bom, pessoal? Esse valor anualizado já passou de 1% aí, tá? É porque antes ele distribuía um dividendo de 6 centavos por cota, 6 centavos e meio, só que nos últimos 7, 8 meses, ele já tem distribuído um dividendo aí de 10 centavos por cota, tá? E se a cota custa 9,86, dá um pouco mais aí de 1%, beleza? Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 7,41%, show de bola. O valor patrimonial de cada cota, o VP da cota, é de 9,95. Quer dizer que cada cotinha vale 9,95. Só que está sendo negociado aqui a 9,86, ou seja, tá com leve desconto aí, tá? Vocês podem ver aqui pelo PVP, ó. PVP é preço, que no caso é 9,86, sobre o valor patrimonial, que no caso é 9,95, tá? Que tá dando aqui 0,99. Se o PVP tivesse em 1, cada cotinha está sendo vendida a 9,95, né? Pelo valor que realmente deveria valer. Se tiver acima de 1, ia estar custando mais caro do que 9,95, mas como está abaixo de 1, está custando um pouco mais barato do que 9,95, ok? Como eu falei para vocês, é um fiagro bem recente no mercado, ainda está em fase de expansão, tá bom? O patrimônio tem crescido bastante, ó, já está em 113 milhões de reais e vai crescer ainda mais, tá? O número de cotistas, isso aqui em janeiro do ano passado, pessoal, 2025, tinha pouco mais de 3 mil cotistas, quase dobrou. A liquidez média diária dele aqui é de 309 mil reais, que são negociados diariamente. Liquidez é a facilidade que você teria em estar comprando ou vendendo as suas cotinhas aqui, tá? Para um fundo aqui de pouco mais de 100 milhões de patrimônio, essa liquidez está excelente, tá? Se você quisesse, sei lá, comprar 50 mil reais, comprar ou vender 50 mil do SNFZ11, você conseguiria tranquilamente, ok? O último rendimento dele foi de 10 centavos, né? Igual eu falei para vocês. Antes ele pagava um dividendo de 6 centavos, 6 centavos e meio, agora tá na faixa dos 10 centavos, tá? E o próximo rendimento também vai ser 10 centavos. Olha que maravilha, hein? Aqui embaixo tem um histórico de rendimento dele, olha só, mas é um fiagro bem novo, então não vai ter muita coisa pra gente olhar não, tá? Só que ainda assim eu quero chamar a atenção pra vocês que, assim, quando um fundo, né, faz um IPO, pessoal, é comum ali nos primeiros meses, né, no primeiro ano, os dividendos saírem de forma bem irregular, tá? E levar um tempinho até dar uma estabilizada, mas vocês podem ver que já no primeiro ano aqui do SNFZ11, ó, ele estava pagando certinho, ó, 5 centavos e meio por cota, 6 centavos por cota, e foi aumentando, né, e hoje já deu uma estabilizada aí em 10 centavos por cota, então ponto positivo aí, tá? Vamos aproveitar e dar uma leve bisoiada aqui no relatório, tá bom, galera? Relaxa que é 2 minutinhos aí, tá? Cadê o relatório inicial? Tá aqui, ó. Eu aproveitei e peguei um cafezinho aqui pra mim, né? Tá fazendo quase 35 graus aqui na minha cidade, mas café não pode faltar não, né? Enfim, cadê? Vamos lá. Lembrando que esse relatório é referente ao mês de... Cadê, ó? Novembro de 2025, ok? Deixa eu descer aqui, ó. Bom, como eu falei para vocês, o dividend yield anualizado está em 12,82%, quase 13%. Novamente, eu tenho que lembrar, tá? Um dos focos principais aqui do SNFZ11 é a valorização das terras no médio e longo prazo, tá bom? Isso aqui, galera, caramba, hein? Vai ser minha galinha dos ovos de ouro aí. Bom, número de cotistas, 5.426, aumentou pra caramba, tipo, muito mesmo. Número de fazendas, 3, e aqui o pessoal fala, não, Cleitão, aqui é isso, só 3 fazendas, não. Gente, são fazendas, tá? Fazendas são caras, fazenda tem que ser grande, pessoal. 3 fazendas, tá doido? Vai aumentar, né? Ao longo prazo aí, com certeza. Mas por enquanto, né, o patrimônio do fundo é 103 milhões, né? Então, dá uma colher de chá aí, tá? Quando isso aqui estiver na casa dos bilhões, isso aqui vai ter umas 30 fazendas. Relaxa aí, beleza? Bom, vamos lá. Ó. Destaque do mês, ó. Em novembro, o SNFZ11 registrou, deixa eu dar um relevo aqui, ó, registrou a integralização de 52 milhões, a primeira tranche dos recursos subscritos. É que ele fez uma captação que conseguiu captar quase 60 milhões de reais, tá? Quase que dobrou o patrimônio do fundo, beleza? E ele já fez a integralização de quase todo essa grana que ele arrecadou, beleza?
Bom, o fundo manteve a distribuição mensal de 10 centavos por cota, o que representa um yield de 12,82%, beleza. Durante o mês, o número de cotistas cresceu para 5.426%, consolidando o marco importante do fundo que representou seu crescimento mais expressivo, com um aumento de 22,5% em um único mês. Galera, só no mês de novembro o número de cotistas aumentou 22%. Eu tô falando para vocês, o fundo tá crescendo pra caramba. Mas também é que aumentou a distribuição mensal de dividendo, né? Porque assim, tudo bem, o foco dele é a valorização no longo prazo, mas o cotista ele quer saber disso aqui, ó. Investe em Fiagro, fundo imobiliário, para estar recebendo dividendo todo mês, né? Se ele aumentou a distribuição de dividendo, consequentemente também vai aumentar o número de cotistas aí, ok? Aqui embaixo tem a tese de investimentos dele, olha só, que é basicamente o que eu falei para vocês, tá? Ele investe em terras, arrenda essas terras, que é uma espécie de aluguel, e junto com a grana dos CRAs, que ele também investe em CRAs, ele pega a grana e paga dividendos aí pro cotista, né? E ó, a longo prazo, o foco é na valorização dessas terras, que ele compra terra, pessoal, e também investe na terra, tá? Melhora o sistema de irrigação, enfim, tá bom? Para se valorizar cada vez mais, tá? Resultado distribuível. No mês de novembro, pessoal, o fundo teve uma receita aqui de 1.353.000, e aqui nos meses anteriores, ó, outubro deu 653.000, setembro 689.000. É porque no mês de novembro, né, poxa, o fundo fez aí captação, né, praticamente dobrou o patrimônio, então é normal, né, minha receita bem maior aí, tá? Por isso que tá tão discrepante assim, beleza? Desses 1.353.000, ó, 1.257.000 foi de juros dos CRAs, né, correção monetária, 88.000 foi de arrendamento, teve aqui uns 7.000 de aplicação em caixa e foi só isso aí, tá? Somando tudo, 1.353.000. Só que teve as despesas, que foi 73.000 reais, mais a reserva de lucro, que foi 88.000, que ele já tinha em caixa. Então, pegou 1.353.000, tirou 73.000, que foi despesa, e aumentou aqui mais 88.000 que ele já tinha em caixa. O total ficou 1.369.000 reais, galera. Desses 1.369.000, ele distribuiu 1.144.000 e ficou aqui 224.000 em caixa, beleza? Aqui no portfólio dele, a gente pode ver que o SNFZ11 tem um total de 6 ativos na carteira, tá bom, galera? São 3 fazendas e 3 CRAs. Ele tem essa fazenda Coliseu aqui, olha só, que tem um total de 449 hectares. Um hectare são 10 mil metros aí, tá bom, galera? Né? Hectare, enfim, tá? Tem essa fazenda Triângulo da Gaúcha aqui também, ó, 201 hectares. E essa fazenda Chavante aqui, ó, de 370 hectares. Pra mim, pra quem tem muito dinheiro, não sei, mas pra mim isso aqui é terra pra cacete, aqui terra pra perder de vista, tá, cara? 449 hectares, eita lasqueira, hein? E no caso aqui, ele arrendou essas fazendas, essas terras aí, tá bom, galera? E o pessoal tá plantando soja, tá? Nas 3 fazendas, os produtores estão plantando soja. E o contrato de arrendamento aqui é o seguinte, 25% da produção de soja vai pro SNFZ11, tá? Não é dinheiro não, estão cobrando aí 25% do que o pessoal produzir, tá? O que é ainda melhor, né? Variação do dólar, né? O dólar subir, a gente ganha mais dinheiro. Enfim, tá ótimo aqui o contrato de arrendamento, beleza? Data de vencimento, ó. Uma vai vencer em 2039 e as outras duas aí em 2040. Então tem um tempinho bacana aí ainda, tá? Show de bola. Já na parte dos CRAs, é basicamente do pessoal que arrendou aqui as 3 fazendas do SNFZ11, tá bom? Aqui, ó. Jequitibá Agro, beleza, galera? Então são os CRAs aqui da Jequitibá, tá? Tem nem o que muito falar não, beleza? Só que tem as 3 categorias aí, tá? Tem a parte sênior, Jequitibá Sênior. Sênior é a parte mais nobre de um CRA, tá bom, pessoal? Que é mais segura, vai ter menos problemas, tem preferência de dividendo, enfim, tá? Tem aqui, ó, CRA Jequitibá subordinada, no caso seria a parte mais arriscada aí, beleza? E tem aqui CRA Jequitibá pulverizado única. Então quer dizer que isso aqui são ativos de risco, né? Afinal, tem aqui, ó, subordinada, que é mais arriscado, não sei o que e tal. Não, galera, pelo contrário, esses CRAs aqui são high grade, quer dizer que são CRAs mais seguros. Olha o nível de risco deles aqui, ó. Olha o rating, A2, A3, A2. Isso aqui quer dizer que esses CRAs aqui são excelentes pagadores, beleza? E bom, são esses ativos aqui por enquanto, tá? Como eu falei para vocês, né, o Fiagro tá crescendo bastante aí, tá? À medida que o SNFZ11 for fazendo mais captação, vai aumentar o número de ativos, é normal, tá, gente? Faz parte aí, beleza? Logo, logo isso aqui já passa de 1 bilhão de reais, tá? E mais de 20 fazendas aqui no portfólio dele, ok? Bom, galera, é basicamente isso. Um vídeo bem curtinho, bem rapidinho aqui para vocês, tá? Comenta aqui embaixo, você conhecia o
SNFZ11, quem sabe você tem ele na carteira. É isso, tá bom? Muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Não esquece o like aí, seus bandos safados. Fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to